Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que eu sempre digo, sempre vai trazer um testemunho, estudo, alguma coisa nós vamos trazer para edificar a sua vida. Sempre, sempre. E hoje eu estou com um prazer aqui de um pastor jovem, um pastor escritor, um pastor com uma garra que vocês vão conhecer. E um prazerzaço, porque eu tinha comprado o livro dele na igreja, nunca iria imaginar que iria conhecê-lo, muito menos entrevistá-lo. Estou aqui com o autor de um livro forte, Profeta, Sacerdote e Rei, pastor Janderson Moura. Para quem não viu o livro, aqui ó, Profeta, Sacerdote e Rei. Pastor, seja muito bem-vindo ao Religados Podcast. Que isso, que honra, hein? Que prazer, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, poder compartilhar da palavra, poder falar da vida, falar do reino. Então, muito obrigado, Júlio, pelo convite. Eu sei que vai ser um tempo aqui muito proveitoso e juntos vamos lá falar sobre tudo que tiver no coração de Deus para esse tempo. Esse livro é uma bênção, é um novo livro, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Um prazer enorme estar aqui. Eu espero que Deus tenha o controle de tudo que vai acontecer aqui. Amém. Pastor, então vamos lá. Cara, hoje em dia está um pouquinho mais normal ver um pastor tão novo. Você é bem novo, cara. Novo. Como é que foi essa tua caminhada? Você já é filho de pastor, veio do mundo. Como é que é o teu testemunho? Então, eu sou do interior da Bahia, uma cidadezinha chamada Ubatã. Nasci num lar cristão e nessa minha caminhada com Deus, assim, a gente aprendeu muita coisa, né? Minha família inteira veio da igreja batista, né? Da PIB de Ubatã. Os meus avós, eles sempre foram envolvidos em relação à igreja. E meu avô e minha avó fizeram também parte de implantação de igreja, de uma igreja batista em Jerusalém. Então, lá desde o começo, né, no interior da Bahia também, na cidade de Ubatã. E toda a minha família sempre foi muito envolvida. Então, naturalmente, eu me tornei um reflexo deles, né? Meu pai na área do louvor, minha mãe na área da intercessão, da oração e também do dia a dia da igreja, sempre estava muito ativa. Sempre muito envolvido. Os meus tios, né? também, minha tia... Zorilma, meu tio Marcelo, sempre mexeu muito na área do teatro. Hoje ele é até pastor da PIB, lá um dos pastores, é o meu tio. E assim, a gente sempre teve muita influência em relação à igreja. Então foi natural viver a igreja, foi natural aprender a estar nesse ambiente. Desde criança, desde que eu me lembro, a gente vivia dentro da igreja. Eu sempre perguntar se eu me lembro de um domingo na minha vida, na minha história, fora agora, na época de férias, que eu não esteja numa igreja, eu não consigo me lembrar. Era escola bíblica dominical, culto, culto de noite, tinha que sentar do lado da mãe, senão dava ruim. Pensa nas baianas retadas, meu filho. Braba. E assim, foi daí que tudo começou. Todo acampamento que tinha, ou todo congresso que tinha, na época tinha muito Conjubaçu, na época tinha muitos congressos da Igreja Batista. O meu tio fazia parte de outros também, de organizações. A gente sempre estava em acampamentos, ou a gente sempre estava em congressos. A gente ia e lá dormia, né? Era aquele congresso que você dormia no ginásio, no ginásio, colégio inteiro. Como se fosse aqueles encontros, né? Então, assim, pra gente foi sempre muito leve, foi muito gostoso estar nisso. E aí depois, com mais ou menos uns 15 a 16 anos, eu conheci uma igreja pentecostal, assim, uma igreja mais renovada, mais avivada, fogo. Essa igreja qual era? Batista, não? A igreja que eu era a primeira igreja batista de Ubatã. Uhum. Aí depois eu fui para essa outra igreja, que é uma igreja que tinha chegado na cidade, né? Com o pastor Edísio. O nome da igreja era Corpo e Família. Fez uma bagunça lá, maravilhosa, assim, pro reino do céu. Hoje, essa igreja, ela... Não sei, mas eu acho que não existe mais, né? Alguns acidentes, algumas coisas aconteceram. Mas logo depois nasceu uma igreja dessa, que é a Igreja Evangélica Shekinah, Comunidade Evangélica Shekinah. Pastor Lincoln, pastor Diogo Loser. Esses caras pregam demais, você não tem noção do quanto esses caras pregam. E eles foram os meus pastores que me enviaram para o seminário. Então aí, Caramba, legal. Eu sempre toquei, ministrava louvor na igreja,
provavelmente porque não tinha outro. Mas estava lá ministrando louvor e dava aula na escola bíblica dominical. Isso com quantos anos? Aí eu já tinha uns 18 anos, mais ou menos. Nunca desviou? Não, eu tentei desviar e não consegui. Né? Como é que alguém Eu era tenta aquele desviar? desviado que estava na igreja todo domingo, não conseguia ficar em casa. Foi uma época que eu falei assim, poxa, todo mundo tem uma história fora e eu não tenho. Eu acho que eu vou criar uma história no mundo para poder voltar para a igreja. Só para dizer que eu tenho um dizer que eu me testemunho, né? desviei, que eu tenho um testemunho. Inclusive, cara, uma das minhas maiores frustrações já foi essa. Eu tava, olha que loucura, como que são as coisas, né? Eu tava nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu fui, se eu não me engano, em 2018, 2019, não lembro exatamente. E um pastor me ligou para pregar numa conferência. E aí, o tema da conferência era alguma coisa voltada a testemunho. Tipo assim, para você contar a sua história, seu testemunho. E aí eu falei, poxa, pastor, obrigado pelo convite, que honra, tal. Eu na América, né, curtindo com minha esposa, viagem dos sonhos. E aí ele falou assim, pastorzão, qual que é teu testemunho? Eu falei, cara, nasci na igreja, eu não tenho testemunho. Ele, então não vai servir, não é o propósito do que a gente queria. Então vamos fazer assim, vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu fiquei indignado, cara. Cara, eu fiquei muito indignado. Como a gente fala na Bahia, eu fiquei injuriado. Porque assim eu falei assim, como assim? Todo mundo tem uma história. Aí eu comecei a falar com minha esposa. Não acredito. Só porque eu não tenho uma história agora, eu não vou poder pregar na conferência e tal, e tal. Aí a minha esposa, uma profeta, uma mulher de Deus, né? Pastora Raíssa Moura. Ela olhou para mim e falou assim, amor, tem tanta gente que queria ser como você, que queria não ter uma história para ter que lutar contra, para ter que o tempo todo se posicionar contra aquilo que já venceu, né? Então, assim, enquanto muitas pessoas gostariam de viver o que você viveu, você tá aí tendo esse lapso nos Estados Unidos, achando ruim porque você nunca desviou, tira da cabeça, não deixa o diabo entrar na sua mente com isso, não. E naquele dia eu falei, caraca, é verdade. Então, não foi mais uma frustração. Hoje é um motivo de alegria poder olhar para trás e não ter muito do que ter que correr atrás, né, do prejuízo. Olha a diferença da mulher sábia, né? A minha, filho, graças a Deus, eu sou o que sou hoje e tô onde eu tô pela mulher que Deus me deu. Isso eu tenho convicção. Ainda Deus botou uma profeta chapa quente, que é para quando eu tentar mesmo, ela já fala, Deus já me mostrou. Antes de tu pensar em fazer alguma coisa. Acontece sempre. É. Esses dias, 2 horas da manhã, encontrei uma pessoa no McDonald's. Assim, do nada. E eu tinha feito uma promessa para Deus a respeito de um assunto que eu não comentaria mais. Que eu iria viver o novo de Deus. E aí, essa pessoa chegou para falar, do nada, sentou, me conta. Eu fui contar, eu fiquei mal. Cheguei em casa, ela só olhou no meu olho e falou assim, com o que você estava? Você não já tinha falado com Deus que não faria mais isso? Nossa, mas foi uma pedrada, que isso, irmão. rapaz. Sem você ter falado nada. E aí eu entendi em Deus que, de fato, existem momentos na vida da gente que a gente tem que zerar uma conta para começar uma nova, né? Então, assim, é muito de Deus poder hoje ser casado com a Rai, já aproveitando, né? Amor, te amo, vou falar aqui com essa câmera aqui, amor, te amo, você é a razão da minha vida e graças a Deus por você, só estou aqui hoje por sua causa também, né? Temos 2 filhos lindos, a Manuela e o Miguel, 2 milagres, não poderíamos ter filhos. Então, nem eu quanto ela, nós tínhamos problemas para gerar e Deus fez um milagre, aí veio a Manuela, para que toda vez que a gente falasse o nome dela, a gente lembrasse que Deus é conosco. Manuela, de Manuel, Deus conosco. E Miguel já veio aquele 250 por hora. Ali não tem nem como não lembrar que ele está dentro de uma casa. E Deus veio para mostrar que ele faz abundantemente além do que podemos pedir, pensar ou imaginar. E assim, a minha família, e graças a Deus estamos aí, vivendo o propósito de Deus. Então, sua família é um milagre, né? Minha família é um milagre. Caramba, que legal. A minha esposa é um milagre. A Raíssa, ela teve meningite ainda na infância. Foi desenganada pelos médicos. Hoje não tem uma sequela. Foi curada por Deus. Caramba. Né? Foi curada por Deus. Ela era epilética. E, tipo assim, Deus curou. Todo mundo diz que isso não tem cura, né? Ela foi curada. Eu lembro como hoje, no dia, numa conferência. A gente nem era casado ainda. A gente estava se conhecendo. Ela foi curada. Jogou os remédios fora. Foi totalmente livre desse mal.
Meu Miguel também teve meningite e quase morreu. Eu vi meu filho morto, assim, praticamente, em cima de uma cama. E era domingo, ele estava no hospital, eu tinha que pregar e a Raíssa também tinha que pregar. E aí veio aquela coisa, você vai ou não vai? Vai pregar ou não vai? E aí eu falei assim, se Deus me deu um filho sabendo que eu sou pastor, eu estar aqui do lado dele, eu vou estar com ele. Mas se eu estiver lá, eu sei que Deus vai ficar aqui com ele, porque a Bíblia fala que aquele que é capaz de abrir mão de sua casa, de sua família, pelo propósito, o próprio Deus dá conta de cuidar do que é teu. Então eu falei, se isso é uma distração, Satanás não vai me vencer. Então eu fui pregar na Lagoa Niterói na época, a Raíssa foi pregar na Zona Sul, e naquele dia nós oramos, cada um de uma igreja. E durante o culto, durante a oração, a minha sogra ficou com ele no quarto, na UTI. Minha sogra falou que ele fez assim, ó, e voltou ao normal do nada. Eu já cheguei 1h no hospital com ele pedindo McDonald's. Tipo assim, como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu. Deus curou ele naquele momento, enquanto a gente estava no altar do Senhor ministrando a palavra. Então, assim, nossa família é literalmente um milagre. É quando a gente realmente entrega e confia. É. Às vezes pode ser só um... Não um teste, né? Não vou falar um teste, Sim. que Deus não faria isso. Mas reforça a fé. Sim. Enquanto eu estiver fazendo as coisas do Senhor, o mais Ele fará. Com certeza. É exatamente o que acabou de acontecer com você. Isso aí. O mais Ele fará. E eu também creio no poder da oração. De um pai, de uma mãe. Mas agora você imagina 2 igrejas orando no mesmo propósito, para um mesmo objetivo. É tanta oração juntas. É a oração que não tem de concordância, Satanás que né? aguente. A oração de concordância, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali, irmão, a oração em concordância, ela tem um poder de... Ela tem uma capacidade de trazer à existência aquilo que o céu deseja. Então, quando nós estamos em uníssono, é como se fosse cada um no mesmo acorde, o mesmo tom. Quando você une todos os instrumentos com o mesmo tom, o mesmo acorde, e a harmonia começa a caminhar, as diferenças se tornando um só. Essa é a oração uníssona, né? Quando todos no ambiente estão conectados na mesma frequência. Irmão, é impossível não acontecer. Essa é a comunhão. Isso é comunhão. Que muita gente aí acha que comunhão é só estar todo mundo no mesmo ambiente. Negativo. É verdade. Isso sim é comunhão. Quando todos vão para a igreja, vão para o local do culto, no local do culto, prestar o seu culto com a intenção de... Isso. Aí pronto. Aí achei que na desk... não tem jeito. Eu costumo dizer que é automático. Como eu creio que já está determinado, eu digo que bênção, que essas coisas, é como você entrasse na posição. Se você chegar um pouquinho mais para cá, pum, perfeito, a coisa funciona. Então, para Deus, como tudo é muito certo, sim, tem que ser, sim, existe uma norma, a partir do momento que a gente não cumpre essa norma, a coisa não acontece. Eu gosto muito, eu falo muito isso na nossa igreja, e eu sempre gosto de mostrar para as pessoas o motivo de nós estarmos no culto. Hoje, a impressão que eu tenho é que muitas pessoas estão indo para o culto atrás de alguma coisa. Elas querem algo. Uma resposta, uma palavra, uma cura, um milagre. E isso é o problema? Não. Só que ir à igreja tendo essa expectativa e não fazer o que tem que ser feito, então é um erro. Porque eu não vou à igreja para receber um culto. O culto é oferecido. Então, você já viu gente, cara, não gostei do culto hoje. Eu imagino Deus olhando do céu e falando assim, e quem te disse que o culto foi para você? Se tu não gostou, tu imagine eu. Tipo assim, desde quando você tem que gostar do culto? Isso aí. O culto é o que você entrega. Se você não gostou do que você entregou, melhore. Não é o que você recebe, é o que você entrega. É o que você entrega. Então eu vou pro culto pensando, eu tenho que entregar um louvor, eu tenho que entregar a minha vida, eu tenho que entregar uma oferta, uma semente, o meu dízimo. Tudo é entrega. O momento do culto que Deus fala assim, ó, agora
eu quero que você entregue a tua atenção, porque eu vou te dar a palavra para você viver a tua semana sustentado para viver, para romper, para crescer, para amadurecer. E é o momento da palavra que você absorve, não que você quer, que você precisa ouvir. Não do jeito que você quer, mas do jeito que você tem que ouvir. Porque tem dia que a gente... Cada um tem um padrão. Eu gosto de pregação assim, assim, assim. Só que Deus, ele tem o padrão dele. Naquele dia, ele tem que pegar alguém que não gosta, que grite do jeito que você gosta. Então vai ter que ser uma pregação mais calma. E você fala, por que calmo hoje? É porque não é só você não é o centro, né? Mas agora a palavra é o centro. Isso tudo aí. Passa, a palavra não. Então você tem que pegar e absorver, independente da forma que venha. Isso é respeito, é reverência, é temor. E até no ambiente de temor, eu estou oferecendo algo para Deus. E o culto é isso. Eu vou ao culto para oferecer, não para receber. Mas desculpa aí que eu já estou te atrapalhando. Não, não estou atrapalhando nada. Isso aqui é bate-papo mesmo. Então, você é um pastor novo e tem uma bagagem incrível, né? Você tem uma bagagem absurda, como eu sempre falo, a gente sempre dá aquela stalkeada, pergunta um, pergunta outro. Cara, eu vou entrevistar fulano, me diz aí, o que você acha e tal. E nessa coisa eu descobri que você também é um grande escritor a ponto de ter livro que é fixo de um seminário. Não sei se é seminário. É seminário? É seminário. Alguns seminários, né? Alguns? É. Me fala desse livro e desses seminários. O meu primeiro livro que eu escrevi foi o livro Justiça de Deus. Né? Esse livro eu escrevi com base numa aula que eu ensino no seminário, nos seminários teológicos. Né? Comecei no seminário teológico Palavra da Fé em Vila Velha, no Espírito Santo. E aí, logo depois, eu me tornei também professor do Seminário Teológico Carisma em Belo Horizonte. E aí ensinei em muitas escolas a partir de Belo Horizonte. Na verdade, eu já ensinei mais de 14 escolas teológicas no Brasil e até fora do Brasil. Né? Institutos teológicos, seminários, escolas de ministério. E o meu livro, Justiça de Deus, acabou se tornando um livro de leitura obrigatória na maioria desses seminários. Caramba! Então, assim, essas escolas têm o meu livro como leitura obrigatória daquela matéria. E quando a gente fala sobre justiça de Deus, eu não trouxe, peço perdão, porque na igreja, domingo agora, o pessoal pediu para levar os livros que eu tinha e eles compraram todos. Aí acabou tudo, até o que eu tinha acabou indo, mas eu vou mandar o seu de presente, fica tranquilo. Pode deixar, eu vou mostrar aqui, o livro Justiça de Deus. E esse livro, ele foi um presente porque meu amigo Drummond Lacerda, que hoje está na glória com o Pai, ele foi um mentor. Ele foi um cara que falou assim comigo, meu Jean, tá dentro de você. Tem gente que gosta de te ouvir, mas tem gente que não vai conseguir te ouvir. Esse livro pode ir para lugares que você não imagina. E o que você carrega, a tua matéria, a construção do que você tem, pode ajudar muita gente. E aí ele foi e falou, isso pode se tornar também uma ferramenta para o seminário. Eu falei, cara, nunca tinha pensado nisso. Então tá bom, vou tentar. Aí eu escrevia, mandava para ele, aí ele falava, muda essa linguagem e tal. Ele foi me ajudando, né? Então eu escrevi o primeiro livro. Esse primeiro livro, ele fala sobre o poder da justificação. A ideia de ser justiça de Deus não tem a ver com o Deus que exerce justiça. Uma vez que eu fiz o meu lançamento desse livro, uma senhora falou, graças a Deus, alguém decidiu escrever sobre a justiça de Deus, porque a justiça de Deus tarda, mas não falha. Porque na cabeça dela eu ia falar de um Deus de justiça, um Deus que vai julgar e tal. Uhum. Mas não. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Deus não foi algo que Deus exerceu, foi algo que Deus me tornou. É quem eu sou. O que significa ser justiça de Deus? O que a Bíblia enxerga como ser justiça de Deus? Então, nesse livro eu vou fazer exatamente essa construção. Porque, de acordo com a Bíblia, ser justiça é o oposto de ser pecador. Estar no lugar do pecado é uma realidade, ser justiça é outra coisa. Então, hoje, como justiça de Deus, eu não mais sou dominado pelo pecado. Hoje, sendo justiça de Deus, eu sou livre de toda a condenação, tudo que o pecado trouxe como herança para mim.
sendo justiça, o poder da crucificação destruiu. Então eu consigo entender a partir de 2 Coríntios 5:21 que é uma posição com Deus. Ser justiça de Deus é a habilidade, a W. Kenyon fala isso. Ser justiça de Deus é a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem sentimento de culpa, medo ou inferioridade, agindo como se o pecado nunca tivesse existido. Olha, e para as pessoas entenderem isso, e eu vou falar isso para a gente entrar nesse terceiro livro, depois nós vamos voltar no segundo, sobre batalha espiritual. Por quê? Porque muita gente acaba se culpando por não entender a justiça de Deus. Ok. Não entender a justificação que Jesus fez por nós. Ok. O dia que essas pessoas entenderem que antes de haja luz, já houve e haja cruz, elas vão tirar todo o peso desse pecado, todo eu não mereço. Tudo bem, realmente, a gente não merece, a gente não faz, é tudo ele, por ele, para ele. Mas é tão gostoso quando você entende. Porque quando você entende a justiça, automaticamente tu entende a graça. Ok. E se tu entende a graça, meu irmão, é muito, muito, muito mais difícil você pecar. Sim. Por quê? Se você entende a graça, a justiça, entende o que Jesus fez por você, cara, toda hora que você for cometer aquele pecado ali, se você lembrar, tu fala, Sim. não tem como eu fazer. E aí, dentro de toda essa exposição, a verdade, o que nós precisamos entender é a nossa posição em Cristo. O que Cristo fez naquela cruz? Onde que ele nos colocou? Ele nos colocou nele. E isso significa muita coisa, né? Até porque estar nele é a realidade primária do Evangelho. No sentido de, quando eu falo primária, é que todas as realidades espirituais vêm a partir de uma posição. 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você pode falar Romanos 8:1, agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Posição em Cristo. Paulo explica em Romanos, a partir do capítulo 2, numa oração, que nós estamos assentados, que nós estamos acima de todo principado, potestade, domínios e poderes, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Posição. Tudo na vida do crente é posicionamento. E aí vem Efésios 6. Efésios 6:10, quando fala da armadura de Deus, todo mundo imagina. Eu já vi muitas vezes a cena do pessoal que vai orar, interceder, quase morfar igual os Power Rangers, né? Agora eu vou vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça. Como se vestisse a armadura para aquele momento. Só que o crente, ele não veste a armadura para lutar. Porque o crente não precisa lutar, a luta já foi vencida. Se você ler Efésios 6:10, a Bíblia fala que o crente tem que estar vestido da armadura para que depois de ter desvencido tudo, permanecer. Posicionamento. Inabalado. Ou seja, só permanece quem está. Inabalável. É permanecer. É continuar. É estar blindado aos ataques e saber o momento em que você precisa se mover. Porque o movimento do crente não é movimento de luta, é movimento de posicionamento. Isso aqui é meu. Esse território Deus me deu. Esse ambiente está governado pelo céu. Então me movo nele porque é um território que Deus conquistou para mim. Então não estou lutando para o diabo sair. Eu estou me posicionando para ele nem chegar. É a mesma coisa. Resistir. Quem resiste é fincar pé. Perfeito. Não está mandando você sair e lutar. Até porque a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Então assim, a gente cria muita mística na ideia da libertação, da batalha espiritual, como se fosse uma luta ferrenha de o povo de Deus contra o povo de Satanás, como se fossem duas forças pareadas, duas forças iguais. Mas não é. O diabo ele já foi derrotado. Satanás ele já teve sua cabeça esmagada. Só que ele só tem uma arma. A única arma que ele tem é a arma que há mais de 2 milênios, na verdade há mais de 6.000 anos, ele tem usado para destruir o homem e ter conseguido o engano. Então, ele finge que é forte, ele finge que tem autoridade,
ele engana dizendo que tem resposta. Ele nos engana nos dando ideias, pensamentos e sugestões. Ele ruge como um leão. E aí, quando ele chega e ele atinge, ele te engana, ele entorpece a tua mente, ele muda a tua visão. Que foi a primeira coisa que mudou em Adão depois que comeu do fruto? A Eva. Vendo que... Depois antes do fruto, depois da sugestão, perdão. Quando Satanás lança a sugestão, se você comer, você vai ser igual. A Bíblia fala que quando a sugestão entra no coração de Eva, a primeira coisa que mudou Eva foi olhar, vendo que a árvore era boa, para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Porque o diabo, ele lança uma sugestão com a ideia de mudar a tua visão. Mudar a tua visão em relação a quê? Ao que Deus te disse. O que Deus falou com você? Qual foi a direção que Deus te deu? Qual foi a palavra que Deus te deu? Estar debaixo dela é o lugar da obediência. Satanás, ele te dá uma sugestão para distorcer o que Deus te falou. Porque ele não vem com uma mentira, ele vem com uma meia verdade. Mesmo que Deus falou para você não comer da árvore aqui do jardim, Deus falou isso. Satanás não chegou aqui falando é mentira, ele primeiro botou o que Deus falou. Ele vem com o que Deus fala, para a pessoa sentir segurança no diálogo. E aí, quando ela fala, aí é a hora que Satanás espera o quê? É saber o quanto da palavra de Deus está dentro de você. Porque quando ela fala, Deus diz para não tocar e não comer, Satanás já vem com a sugestão. Porque Satanás sabia que Deus não falou para não tocar. Satanás sabia que Deus falou para não comer. Mas quando Eva fala o que Deus não disse, Eva demonstra fragilidade quanto à palavra que recebeu. E essa fragilidade é a oportunidade que Satanás precisa para te dar uma sugestão. Certamente você não vai morrer. Então a sugestão entrou e aquilo que começou com a visão distorcida terminou com o pecado cometido. Caramba! Uma visão diferente do início, cara. Parabéns. Não tinha visto dessa forma. De vez em quando Deus usa a gente. E isso tá lá no livro Justiça de Deus. Isso tudo tá no livro? Tem. Porque eu preciso mostrar como que aconteceu a queda, como que aconteceu o pecado, o que Deus teve que fazer para poder destruir o poder do pecado. É uma sequência de Gênesis até a cruz, né? Pra gente poder entender. Então, nós aqui do estúdio, nós somos da Lagoinha Barra. Né? Pastor Renan Belas. Pastor Renan Belas. Prega muito. Pastor Aninha. Pastor Eliezer. Eu nunca lembro se é Eliezer ou Eliezer. Eliezer. É. E você pregou lá na igreja. Foi aonde eu comprei esse livro aí. Esse livro aqui, né? Mas você era da Lagoinha. Sim. Lagoinha... Zona Sul. Zona Sul. É. Acabou que eu nunca fui na Zona Sul. E você hoje está em outra igreja. Ok. Me fala desse teu período Lagoinha. Como é que você chegou a ser pastor da Lagoinha? Porque, cara, ser pastor da Lagoinha, irmão, Primeiro, graça. Segundo, misericórdia. E terceiro, só Deus. Só Deus. Como é que foi isso? Eu estudei no Carisma, em Belo Horizonte. Sim. Então, assim que eu me formei, logo depois eu me tornei professor do Carisma em Belo Horizonte. Então, a partir de BH, eu comecei a dar aulas em seminários fora e outras escolas do Carisma. As unidades existiam. Brasil afora, né? Outras cidades, outros estados. Foi quando foi implantado o Carisma aqui no Rio. E aí eu vim lá em Niterói. E aí eu vim da aula... Pastor Felipe. Então, eu vim da aula, foi mais ou menos... O primeiro ou foi o segundo professor, não lembro, do Carisma aqui no Rio. E aí eu era pastor na Igreja Evangélica Resgate, em Vila Velha, onde nós pegamos uma escola de líderes junto com o Drummond e depois transformamos no Seminário Teológico Resgate, que hoje é o Seminário Querigma, lá em Vila Velha. Na mesma igreja, pastor Francisco Carlos Jorge, um pastorzão, um cara que entende muito sobre cura interior e libertação. Que bom. Eu aprendi muito, muito, muito com ele, pastora Carla. Aí eles foram uma escola, foi onde a gente casou, ele fez meu casamento junto com o pastor Valmir, pastor da família da Raíssa. E aí a gente aprendeu muito sobre esse outro lado, sobre essa questão
da batalha espiritual, sobre a cura interior. São termos que muitas pessoas questionam, mas depois que eu entendi, sentei com eles e aprendi o que fala, talvez o termo não fale exatamente o que é. Né? As pessoas têm um problema com o termo. Cura interior a gente pode chamar de renovação da mente. Né? Batalha espiritual, libertação. Não tem outro nome, tem que ser esse mesmo. Não tem pra onde correr, mas não. aí a gente vai entendendo e assim, eles são muito profundos nesse aspecto de conhecimento. Então a gente mergulhou muito ali e de lá eu comecei a vir dar aulas nos seminários. Diminuí porque eu estava pastoreando jovens lá e era o responsável também pelo seminário. Então foi quando eu vim um dia pregar, eu vim dar aula, o pastor Felipe parece que ele estava ouvindo a aula que eu dei, ele já sabia quem eu era, e aí falou com a turma, vou botar o Janderson para pregar terça, o que é que vocês acham? E todo mundo foi, eu preguei, como visitante mesmo, preguei numa terça, e então, depois de um tempo lá em Vila Velha, Deus me deu uma direção. Com a minha família, a Manuela a Raíssa estava grávida, e Deus falou, seu tempo aqui acabou, e eu só vou te falar para onde você vai depois que sair. Caramba! E aí eu chamei o pastor, falei chorando, porque não tinha motivo nenhum para ter saído, mas eu obedeci. Eu aprendi a obedecer, a seguir a voz de Deus. E aí eu fiz a bariátrica, né? Fiz a cirurgia bariátrica. E quando eu estava no hospital, o pastor Felipe ligou para poder vir pregar para vir para o Carisma, fazer um test drive. Aí eu vim e não voltei mais. Quando eu pisei aqui, Deus falou comigo, você vai ficar aqui. E aí Deus falou, Deus confirmou, eu fiquei desde 2017, janeiro. Como professor do Carisma. De 2017. Inicialmente não, inicialmente eu vim por uma direção, auxiliando a igreja, né, no que a igreja precisava, dava as aulas do Carisma, quando precisava também. E aí eu fiquei mais ou menos 8 meses aqui pela fé. Como assim pela fé? Pela fé, literalmente. Eu não fui contratado quando eu cheguei aqui. Na verdade, nesse tempo que eu vim, foi um tempo de muita provisão do céu. Eu viajava ainda para dar aula em outros seminários, fazia algumas agendas pregando em outras igrejas, mas o custo de vida do Rio de Janeiro é um pouco maior do que o de Vitória, né? E aí, por vezes, a gente batia na porta da casa da gente, se saiu correndo, era uma cesta básica. Caramba, cara. Teve um dia que um cara, hoje ele é pastor da Lagoinha Global, no Sul. Esse cara um dia bateu na minha casa meia-noite, foi quase 1h da manhã, não lembro o horário. E ele falou assim, Deus me mandou vir aqui, eu tô tentando dormir e não consigo. Eu falei, o que tá acontecendo, mano? Eu tô aqui porque você precisar e tal. Ele, não, você que precisa de mim. Tem uma conta de luz aí que tá atrasada, que se não pagar vai cortar. Deus me mandou aqui vir pagar essa conta. Eu olhei para ele assim, falei, caramba. Falei, não, cara, mano, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele falou, cara, Deus não tá mentindo para mim, pega a conta. Eu fui chorando, pegar a conta. Aí você fala assim, mas ninguém sabia disso? Ninguém sabia. Por que ninguém sabia? Porque eu entendi que Deus me deu uma palavra. Se Deus me deu uma palavra, quem dá a palavra garante. Não boto na conta de ninguém isso. Ninguém é culpado disso. Eu tinha uma palavra, me movi e tive que passar por tudo isso para poder acrescentar em mim fé o suficiente para estar onde eu estou hoje. Então, depois de 8 meses, eu fui convidado para assumir o Carisma, assumi. Depois de 5 anos na implantação da Zona Sul, eu fui convidado para fazer parte dessa implantação. Né? Já como pastor? Não, eu não iria. Não iria. E aí, no meio do caminho, Deus falou, a gente confirmou, nós entendemos, entramos, implantamos a Zona Sul, ficamos 2 anos lá e no dia 7 de agosto nós tivemos uma conversa com o pastor Felipe e saímos orando ali para entender em Deus o que fazer. E aí Deus nos deu uma direção, foi clara para a gente, talvez não do jeito que gostaríamos que tivesse sido, mas tudo bem, foi do jeito que Deus queria. E aí tomamos a decisão em Deus de sair, comunicamos dessa decisão, e aí a igreja, junto com a administração, o pastor Felipe, todos eles fizeram um caminho, e aí a gente saiu dentro do caminho que foi estabelecido, mas eu tinha uma palavra de Deus para que isso acontecesse, então, independente da forma, o importante é estar no lugar da obediência. Com certeza. E, mais uma vez, Deus tinha falado comigo o seguinte,
você vai sair? E eu falei, tá bom. E o próximo passo? Deus falou comigo, como que é que eu faço com você? Eu nunca digo. Aí eu falei, Deus, não, de novo não. Ele falou assim, depois que você saiu, eu te conto. Eu só preciso que você dê o primeiro passo. E aí eu dei. Tem uma coisa na vida, eu sou o tipo do cara que eu temo algumas decisões difíceis, mas eu sempre tomo quando Deus manda. Eu tenho muito temor de chegar no céu e Deus olhar para minha cara e falar assim, você foi bem sucedido, mas não era aí que eu te queria. Então, obedeci à voz de Deus, saímos e ficamos aguardando a direção. No dia que nós fomos desligados, né, que nós saímos mesmo oficialmente, se eu não me engano foi 7 de outubro. 23 agora. Agora, de 2023. Saímos na tarde, do sábado à tarde, tanto eu e a Raíssa. E a Raíssa estava indo no caminho para uma oração, né, na casa de um membro da igreja. Nessa oração, a Raíssa abriu a porta, minha esposa, né? Eu estava no aniversário com a Manuela, estava lá curtindo, né, se divertindo. E aí a Raíssa entrou na casa lá do cara. Na hora que ela abriu a porta, o homem que estava tocando violão parou tudo e falou, quem é essa menina? Aí a Raíssa olhou para mim, porque a Raia tem 28 anos, né? E ela falou que foi disfarçada de camiseta normal, calça rasgada, de gente normal, né? Disfarçada de gente normal. Aqui, a gente vai de pastor para os lugares, aí de vez em quando a gente cai de gente normal. De crente secreto, secreto. E a gente tava lá, aí ela tava lá, e aí ela recebeu uma palavra, o cara falou assim comigo, o que Noé tem a ver com sua vida? Porque Deus está falando comigo sobre Noé. E aí ela falou, nada a ver. Aí o profeta falou, engraçado, que Deus está me falando sobre uma arca, alguma coisa que você precisa construir, mas se não faz sentido para você. Ela olhou para a aliança da Raíssa e falou, mas peraí, você é casada? E aí a Raíssa falou assim, sou casada. Seu esposo é o quê? Ela, pastor. Aí ele falou assim, então faz todo sentido, porque Deus manda vocês construírem uma arca no Rio de Janeiro. E essa arca que vai ser construída vai ser um lugar onde muitos justos vão precisar de socorro e vão precisar ser protegidos, no sentido de cuidados, no sentido de amparados. Então, constrói a arca, porque está vindo o tempo de juízo. Eita. E Deus precisa de lugares como que você vai construir, para que essas pessoas possam viver a vontade e o propósito de Deus para elas. Aí tomamos esse baque. Aí a Raíssa me ligou, desesperada. Amor, e no meu sonho, na minha vontade, eu queria ir embora. Tu queria voltar para... Eu queria ir embora. A gente pensou em Vila Velha, pensamos em ir para os Estados Unidos. Muita coisa aconteceu nisso aí. Todos os lugares que a gente fosse, teria um caminho mais ou menos trilhado ali para a gente. E era só entender em Deus mesmo a direção. Mas tudo bem, ouvimos aquilo, guardamos. Deus já tinha começado a falar sobre isso, só que a gente não queria ouvir. Né? Dá um medo? Muito medo, muito. E aí eu fui no aniversário de 25 anos do bispo Júlio Vertúlio, 25 anos de ministério, um cara lá no backstage me pegou pelo colarinho. Ele me prensou assim, na parede. Do nada? A gente estava conversando numa roda, aí ele parou tudo e falou assim, falo como um profeta, e grudou aqui na minha camisa, aqui, ó. Eu falei, fala com força, né? Com veemência, varão veemente, impetuoso. E ele falou, constrói a arca. Caramba! Não foge, constrói. O que Deus começou a fazer na tua vida não pode parar. E a minha esposa tinha conversado comigo sobre um tempo sabático. Vamos descansar. Em janeiro a gente vê o que a gente vive em Deus e tal e tal. Eu falei, amor, concordo. Vamos fazer uma viagem, vamos descansar a mente, tal e tal, pra gente botar a cabeça no lugar. Aí ele falou assim, outra coisa, não existe ano sabático. Tira isso da sua cabeça, você deixa e pra Raíssa. Descansar no céu. Fala pra Raíssa que não existe ano sabático. Não dá mais desse tempo, jeito. Filho. Não dá pra perder tempo. Não. Aí a palavra foi, eu não sei se vai ser debaixo da visão de alguém, ou se vai ser uma visão que Deus vai te dar, porque você sabe que vai chegar esse tempo.
Então vai e constrói a arca, porque está vindo o tempo de juízo. Aí eu entendi. Aí ele falou, Deus já estava falando, o que é que eu fiz? Abri a porta da minha casa. E na minha casa só tinha 15 pessoas. Já começou uma igreja. Porque o meu sogro, meu sogro e minha sogra, né? Aí tem a Raíssa, a mais velha, a do meio, Clarissa, a mais nova, Thaísa. Aí tem mais 3 sobrinhas da minha tia e da minha sogra, que a mãe das meninas veio a falecer e meu sogro prometeu que cuidaria delas 3 como filhas. Então trouxe para dentro de casa. Então elas são filhas também. Então tem a Papati e a Fabrícia, que são gêmeas, Patrícia e Fabrícia, e a Elísia. É tudo no mesmo ritmo, né? É a Zissa e a Zízia. Tudo no mesmo pacote. Então aqui, 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Eu, 9. Aí vem o Manu e Miguel, 10, 11. Raquel, 12. Que é uma amiga de uma família que é como se fosse família nossa também. Todo mundo no mesmo lugar. Então só aqui tinha 12. 12 pessoas para começar um culto. O que é que eu fiz? Vou fazer um culto na minha casa. Anunciei para eles e falei, olha, eu não vou convidar ninguém, mas nós vamos fazer um culto agora aqui todo domingo. Deu 100 pessoas lá em casa. Isso porque não foi convidar ninguém? Sem convidar ninguém. No outro deu 150. E como é que... A casa do meu sogro era muito grande. Ah, tá. Era grande lá na Barra, tinha um quintal gigantesco. Lá em casa tem um GC, minha filha bota 30 jovens. E fica expulsando jovem pelo lado. Meu aí, Deus, mas que tantos jovens aqui em casa. Nós fomos expulsos do condomínio quando chegamos em 220 pessoas. No terceiro ou quarto domingo. Então, assim, chegou a hora de ir para dar um passo de fé. Fomos para um hotel. O primeiro culto na capacidade de 200 pessoas. Deu Qual 300 local? e Qual pouco. local da No Arca? Radisson da Barra. Na Barra da Tijuca. Barra. E aí lotou o Radisson, abrimos o culto de manhã e de noite, lotou de manhã e de noite, abrimos o culto terça, lotava terça, a gente teve que ir para um espaço maior. E aí a gente foi agora aonde nós estamos hoje, que é ali no Natália Timberg, não sei como Qual fala, endereço? no Freeway. Ah, Ali no na Freeway. Barra, no Shopping Freeway, tem ali o Teatro Natália Timberg. E é lá que nós estamos sendo igreja nesse tempo. Qual horário? Quais dias de Todo horário? domingo, 19 horas e 11 da manhã e 19 horas. E toda terça, 20 horas. Domingo que vem eu acho que eu vou lá, hein? Ah, vai ser um prazer. Domingo que vem eu acho que eu vou lá Vai ser um visitar. prazer. Vambora, Júlia? Então, Tá marcado? Então tá marcado. Domingo, Domingo será que dia do mês? Hoje são 7, né? domingo é 10, dia 10, se eu não me Então, engano. dia 10 de março de 2024. Não, vamos. Estarei lá. Vai ser um prazer. Vou Será fazer uns muito- stories lá pra falar, minha palavra eu Deu a palavra, eu tô cumpriu, aqui. né? Vai ser um prazer. Mas e aí? E aí a gente está caminhando debaixo dessa Foi visão. essa coisa de Deus dando desde aquele o começo. empurrão. Deus sabia que não era o que a gente queria inicialmente. Não saberíamos nem lidar com isso se soubéssemos antes. Mas Deus nos deu uma palavra, nos movemos e a gente tem visto a graça de Deus. Os cultos estão, para a glória do Senhor, cheios. As pessoas têm vindo pessoas de outras igrejas, têm vindo pessoas também novas convertidas, pessoas que estão recebendo Jesus. A gente entende que esse tempo é um tempo muito específico, até porque tem muita gente, cara, estava desigrejado, muita gente que estava fora da igreja ou que estava sobrevivendo de alguma forma, e essas pessoas em busca de pastoreio, de cuidado, têm chegado na gente. A gente não tem muito a oferecer. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos querendo construir uma igreja saudável, uma igreja transparente, uma igreja de verdade. Então, a nossa ideia é ser de fato igreja, como a Bíblia diz. Eu sei que Deus me deu uma visão, essa visão para mim ela é muito clara. Eu tenho dentro da minha característica ministerial, além do pastoreio, a questão do mestre. A minha esposa, além do pastoreio, ela tem a questão do profeta. Então, ali de 5 ministérios, eu e ela, a gente já flui em 3. Então, nós temos uma visão muito profética na nossa igreja, muito bíblica. Nós temos estudos bíblicos, por exemplo, toda quinta, a partir de 20 horas, nós temos um estudo bíblico online no nosso canal do YouTube. Caramba, que legal. Porque... Fala o canal aí. Igreja Recomeçar. Lá no Igreja YouTube. Recomeçar. E Recomeçar. Então, você vai encontrar lá, toda quinta, 20 horas, que é estudo bíblico, Bíblia aberta. Nós damos a apostila do dia para a pessoa que está assistindo a aula.
ela vai acessar um grupo, a gente manda a apostila pronta. E o custo disso? Igreja, nesse sentido, não tem que dar custo para ensinar. Entendeu? De graça. A Bíblia, ela precisa ser ensinada. O seminário não. O seminário é um lugar de treinamento ministerial. Você tem que pagar o professor, a estrutura. Seminário tem que ser pago. Coisa. Faculdade mas a é gente isso paga. aí. Uma escola bíblica, ela não tem um custo para a igreja. São pessoas que Deus tem chamado, que se desenvolvem de forma voluntária e que nós preparamos para esse tempo. Então, nós já temos professores na igreja de 2 meses. Nós temos 2 meses e meio de igreja. Vamos fazer agora dia 10. 3 meses de igreja. Ih, rapaz, eu vou estar lá. 3 meses de igreja, nós já estamos ali congregando por semana uma média de 700 pessoas. Oh, glória. Né? E a gente está fluindo em Deus, vivendo milagres, grandes coisas que Deus tem feito no nosso meio. Então, assim, nós estamos caminhando nessa ideia de mostrar a Bíblia. Porque eu sempre percebi algo. Nós estamos cometendo um erro. Nós, quando eu falo, eu me incluo. A gente quer ensinar todo mundo a ser líder. Mas estamos esquecendo de ensinar o povo a ser crente. Então o povo não conhece mais os princípios básicos da Bíblia. O povo não conhece os textos que a gente tinha que sair da EBD para gravar em casa e trazer no outro domingo, senão era couro no lombo. Não tem mais isso hoje. As pessoas não querem saber versículo, memorizar textos, saber da Bíblia, conhecer a Bíblia. E hoje, a maioria das vezes que alguém queira ter esse acesso, eles vão ter que pagar, mas nem todo mundo na igreja pode pagar. Então, o ensino básico da palavra, estrutural do evangelho, toda a igreja tem que ter a capacidade de oferecer, ao meu ver. Essa é a minha visão. Então, eu não posso falar pela igreja de ninguém, eu posso falar da que Deus confiou a mim. Então, lá na nossa igreja, nós vamos ter uma estrutura de ensino muito bem estabelecida. Tanto é que eu não tenho uma estrutura física para a igreja, no teatro. Mas nós já startamos o nosso estudo. Eu estou, desde que os cultos da minha casa começou, eu estou na quinta-feira ensinando Bíblia para as pessoas. Comecei ensinando os fundamentos da fé, os fundamentos elementares da fé, as doutrinas elementares da fé que Paulo fala em Hebreus. E ali eu estou construindo arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, que aqui está a base estrutural de doutrina do Evangelho. E a partir daí estamos falando de coisas principais, periféricas, simples e o óbvio que tem que voltar a ser dito. Na primeira aula falamos da veracidade da palavra, na segunda aula falamos do veracidade da palavra, na segunda aula falamos da certeza de salvação. Hoje vamos falar de devocional. Certeza da salvação? Isso é polêmico, hein? Polêmico, mas bíblico. Não, porque eu já fui chamado de herege. Então, assim, se você perde ou não perde, desde que você seja crente, tá tudo certo. É só viver a santificação que o debate acaba. Né? Simples assim, Simples. Né? Então, assim, a gente tem fundamentado isso, a igreja recomeçar tem sido uma resposta de Deus para muita gente. O que a gente está vivendo lá é incrível. Eu vou parar porque senão eu vou ficar falando da igreja, que eu estou tão apaixonado pelo que a gente está vivendo, que para mim eu falaria o dia todo sobre isso. Mas o que a gente estava conversando tem o quê? Uma semana, 2 semanas atrás mais no telefone, menos. Que nós fizemos outro podcast, né? Nós dois. Foi mais de 1 hora. Foi mais de 1 hora a gente conversando ao telefone. O que a gente estava falando aqui, até agora, antes da gente começar a gravar, é a carência do povo de palavra, de saber, de entender, de alguém que tenha... Como é que eu vou falar sem machucar? Não vai ter como. O pastor com cheiro de ovelha. Então, o pastor que está ali ensinando, o pastor que a gente tem acesso, entendeu? Isso, para mim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, os desigrejados que estão cansados, que enxergaram o sistema e falaram, cara, eu não vou fazer parte disso. Então, enquanto eu não encontrar uma igreja que não é uma igreja perfeita, porque a igreja perfeita é só na glória. Ela não existe. E se ela for perfeita e qualquer um de nós entrarmos, ela deixa de ser. Mas que tenha pelo menos um mínimo de transparência, um mínimo das coisas, as pessoas vão, cara. Sim. Porque as pessoas estão carentes realmente disso. A gente aprende muito que Jesus é o nosso modelo. Você deve concordar com isso também, acho. Claro. E a gente sempre fala, tem um livro, se Jesus estivesse no seu lugar, o que você faria? Alguma coisa assim.
E a gente gosta muito de aprender. No seu lugar, o que Jesus faria. É isso aí. E a gente gosta muito de aprender com os passos de Jesus. Eu acho que está na hora da igreja aprender também com as paradas de Jesus. Porque durante muito tempo, Jesus ele se movimentou na direção de alguns lugares, mas no meio do caminho ele sempre parava. Parava para atender uma mulher que estava com fluxo de sangue. Parava para atender um paralítico que estava à beira de um tanque. Existiam momentos que Jesus, com um propósito, com destino, com lugar para chegar, ele não deixava de parar para ajudar quem precisava. Então, hoje em dia, a gente fala muito do destino. E esquece de falar que de vez em quando a gente vai ter que parar. E alguns lugares, infelizmente, falam assim, nada pode te parar. Não, às vezes a gente tem que parar. Às vezes aquela pessoa só vai ter você. Só você. Isso aí. Ela só vai ter aquele momento, aquele tempo, aquele dia e aquela hora. A gente sabe que na proporção da grandeza é difícil. Mas que isso seja a partir de você também, né? Eu fiquei abismado quando eu conversei há um tempo atrás com o bispo Júlio Vertúlio. Se você olhar o Instagram dele, o Júlio hoje é uma grande referência no Brasil em relação a pastoreio. E ele viaja o Brasil, o mundo, pregando o evangelho. E eu perguntei para ele, e a igreja? Ele falou, tem um dia na semana que eu tô aqui de manhã até a noite fazendo gabinete com minhas ovelhas. É isso aí. Eu falo, caraca, eu falei assim, meu Deus, meu sonho é ser esse cara. Porque como que a grandeza ministerial não arrancou dele a essência pastoral, entendeu? Porque então, é fácil se perder assim? Talvez sim. Eu não sei te dizer, porque eu nunca vivi isso. Nunca cheguei nesse ponto. Mas tá pregando o Brasil afora, mundo afora e esquecer, ou não dar tempo, não tem tempo eu conversei ontem, de voltar para casa. Na terça-feira, eu conversei com um amigo, né, que eu conheci, o Saulo Matos. Esse cara é um profeta absurdo. Estava lá na igreja em comum, o pastor Alexandre Mineiro. E conversando com ele, o Saulo, ele me falou uma coisa que tipo assim, ele também é um cara que hoje tem ido em muitos lugares pregar, Deus tem soprado ele. E ele falou, sabe qual que é a minha recarga? A igreja local. É quando eu prego lá na igreja, é quando eu converso, é quando eu resolvo os BO da igreja. Porque essa é a minha vida. Eu sou um pastor. Então Deus também tem levantado muita gente que não tem se perdido nesse caminho. Eu também não posso julgar e nem falar por quem se perdeu, quem não se perdeu. Cada um vai dar conta com Deus. Mas eu acho necessário. O pastor ele precisa estar perto da ovelha. É igual o colo de mãe, né? Não a gente pode ser casado, a gente pode... a gente cria uma estrutura, a igreja grande. Isso. Você não pode... Eu entendo. A igreja cresceu demais, o pastor não vai acessar todo mundo. Mas ele também não pode acessar ninguém. Ele não pode ficar nos extremos. Eu não consigo atender todo mundo, mas eu também não preciso atender ninguém. Eu tenho que acessar pessoas, de alguma forma. Então, é aí que, para mim, tem saúde, entendeu? Para você nutrir a igreja, você tem que saber o que o povo está passando, as dificuldades, os enfrentamentos. Você não é um pregador itinerante, que você vai pregar só o que quer, o que pensa, o que vai fazer a igreja bater a cabeça no teto. Você tem que nutrir. Uma nutrição é um alimento balanceado. Você tem que dar nutrição para a igreja viver todos os momentos de uma forma saudável, equilibrada e cristã. Né? Então, assim, vai ter momentos que eu vou ter que engolir o meu ego de pregador para poder ministrar uma palavra que eu não gostaria de pregar porque ninguém vai gostar de ouvir. Mas não tem a ver com gostar de ouvir. A gente não gosta de chuchu, de abóbora, tem gente que não gosta de cenoura, tem gente que não gosta dessas coisas, mas tem que comer. Porque tem que ficar bem. Aí você vai pra dieta, você vai lá no nutricionista, o cara começa a passar um monte de coisa, mas, cara, não vou comer isso. Mas tem que comer, é pro teu bem. Entende? A igreja não é um supermercado que eu entro, faço a feira e vou embora. Faço a feira na Bahia, fala, né? Faço as compras, né? Então eu vou lá, faço as compras, pego o que eu quero, encho o meu carrinho, pago o preço daquilo e vou embora. Não. A igreja, irmão, a palavra é o momento que você pega o que Deus tem que te dar para te alimentar. Para confrontar o teu ego, para confrontar a tua soberba, para confrontar a tua timidez, a tua vergonha, a tua culpa. Entende? Para mostrar que você tem propósito, que você tem chamado, que você tem destino.
mas que o caminho é apertado, a porta é estreita, esse negócio de que vai dar tudo certo é mentira, esse negócio que não vai ter problema é mentira, Cara, como que eu o falo Senhor é isso meu aqui. pastor e nada me faltará. Nada vai faltar? Irmão, o texto no hebraico é: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Porque eu já vivi falta, então quer dizer que eu estava em pecado, obedecendo a Deus? Isso aí. Quando Como é que o cara foi lá, falou assim, ó, toma aqui, eu vou pagar a tua conta. Quando foram lá e falaram assim, ó, toma aqui. Quando uma menina comprou 4 latas de leite errado da minha filha, que tinha acabado, e num gabinete a menina falou com a Raíssa, pastor, eu não entendi o porquê, eu comprei tudo errado. Mas Deus mandou te dar. Quando ela abriu a sacola, era exatamente o leite que minha filha tomava. Provisão Eu total. posso andar pelo vale da sombra da morte, mas ele está comigo. Abraão, vai. Qual a garantia? Presença. Eu vou estar contigo. Entende? Então, assim, esse tipo de coisa a igreja não pode deixar de pregar. Porque no dia mau, as pessoas vão se sentir o quê? Em pecado porque veio o dia mau? Porque está passando por algum momento em que a sua fé precisa ser provada? Então, Deus abandonou a gente, jogou a gente no fogo e tudo que estão falando para a gente é mentira? Não. A verdade é que o evangelho, ele precisa ser acessado por todas as óticas. É aquela velha história do elefante, as pessoas com vendas nos olhos e cada um ficou numa posição. Um pegou a pata, outro pegou a tromba, outro pegou o rabo e falou assim, o que é isso? É um elefante. Mas o que você sente? Parece uma mangueira. O que pegou o rabo, não, parece um espanador. O que pegou a pata, rapaz, isso aqui parece uma grande madeira. Tudo era o elefante. Só que cada parte do elefante demonstrava algo. O evangelho, ele é completo. Se eu só olhar para a prosperidade, eu estou em desequilíbrio. Se eu só orar para a cura, eu estou em desequilíbrio. Se eu só olhar para destino, propósito, eu estou em desequilíbrio. A pregação do evangelho, ela tem que ser uma pregação saudável, que vai desde o conhecimento do teu propósito, até a firmeza da tua fé, até entender que vai ser provado, até entender que nenhuma tentação vai te derrubar, para que lá na frente você seja o servo bom e fiel, que vai entrar para o gozo do Pai. Por quê? Porque aquilo que o Pai te confiou, você viveu. Chorando, se desesperando, gritando às vezes. Porque a semeadura não é com alegria. O texto fala, aquele que semeia com lágrimas. Isso aí. Então, assim, a gente não pode destruir. Mas então quer dizer que o evangelho é miséria? Lógico que não. Porque se eu olhar só por esse lado, também estou em desequilíbrio. Eu estou falando que tudo faz parte. Mas a minha dor não pode arrancar de mim o meu propósito, porque eu não vivo por aquilo que eu sinto. Eu vivo por aquilo que eu creio. Isso é o evangelho. Então, eu acho que as pessoas perderam um pouco a mão. As pessoas hoje querem uma pregação para que elas sejam felizes. E não pode sofrer. Não, Não hoje pode o povo está na igreja que o povo quer ser feliz. Mas e a alegria do Espírito? O fruto do Espírito? A alegria, que é o fruto do Espírito, vem independente de circunstância. Então, circunstância não depende para me fazer feliz. Circunstância em si não determina a minha alegria. Estar em Cristo determina a minha alegria. Só que aí eu paro para pensar. Porque se as pessoas querem vir para a igreja para serem felizes, porque querem ter uma boa vida, porque querem viver uma vida abundante, e isso é bíblico e é de Deus, de prosperidade, riqueza. Mas eu sempre vou dizer uma coisa, entre te ver rico e salvo. Nem Jesus vai preferir te ver salvo. Não tenha dúvida. Então, assim, não confunde o evangelho. É o poder de Deus para a salvação do homem. A nossa maior riqueza é a salvação. Né? Sim. Do que vale o mundo, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro. A Bíblia já diz isso. Sim. Eu quero chegar agora nesse livro aqui, que eu desmarquei. Depois eu vou ter que voltar aqui. É que eu estava lendo. Uhum. Me fala desse livro aqui. Profeta, sacerdote e rei. Por incrível que pareça, olha... Agora que eu reparei, Júlio. Olha essa cruz aqui. Olha aquela cruz ali. Sim. É verdade, parece muito. Reparou né? isso, Júlio? Agora que eu vi. Tem a outra logo que o Jefferson fez, que o coisa é vermelho. Caramba, cara.
Eu não tinha reparado agora que eu peguei o carmesim, o cor de sangue. Vamos lá. Como surgiu esse livro aqui? E por quê? Ai, cara, Fala dele aí. tá, esse livro, o que acontece? Eu ensinava uma matéria chamada, do livro de Hebreus, né? Chamada, né? Era do livro de Hebreus. Eu ensinava isso em alguns seminários. E em algum momento despertou o meu coração de colocar aquela aula no livro. Por quê? Porque o livro de Hebreus, ele é, sem sombra de dúvidas, o livro mais teológico do Novo Testamento. Então, ele é um pouco difícil de ser interpretado, porque ele trata do Evangelho como um todo à luz do Velho Testamento. É como se, na verdade, a carta foi escrita para uma congregação de judeus, eram cristãos judeus, que tinham um problema sério em entender alguns aspectos do Evangelho. Por quê? Porque eles entendiam Jesus como um profeta. Eles entendiam Jesus como um rei, mas tinham uma grande dificuldade de entender Jesus como um sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote vem da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Então, assim, como entender que ele é um sacerdote se ele não tinha tribo, se ele não tem legitimidade para ser? Então, isso criava muito conflito de entendimento para aquele povo. E o escritor de Hebreus, ele faz o seguinte: para te explicar o fundamento sobre Jesus, eu vou te explicar ele por completo. Eu não vou só explicar o evangelho a partir do sacerdócio. Vai ser o meu foco, mas eu vou falar sobre tudo. Então, o escritor de Hebreus, ele vai fazer uma carta para mostrar para aquele povo que de fato é o evangelho de Jesus Cristo, expondo Jesus de todas as formas. Quando você começa a ler o livro de Hebreus, porque antes Deus falava aos nossos pais por meio dos profetas. Mas hoje ele fala por meio do Filho, que é herdeiro. E aí começa. Ele faz uma exposição inicial de 7 características de Jesus. Herdeiro, aí ele vai falar sobre sacerdote, sobre rei, sobre profeta, sobre maior do que os anjos. Em 4 versículos ele já tem uma exposição por qual o mundo foi criado. São características muito pontuais da vida de Jesus. E aí ele começou a fundamentar isso, porque Jesus, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que Moisés, todas as bases estruturais da lei. Ele é maior do que Abraão, e ele vem construindo, ele é maior do que Levi, ele é maior do que o sacerdócio. E aí por quê? Aí ele vai no Velho Testamento, pega os textos, traz e explica. Vai no Velho Testamento, pega o texto, traz e explica. Por exemplo, os 4 primeiros versículos de Hebreus 1 é uma explicação de Isaías 53, do versículo 1. Na verdade, Isaías 52, do versículo 3, o final de Isaías 52. Então, todo o livro de Hebreus é como se fosse um comentário aplicado a Jesus dos textos do Velho Testamento. E aí, o que acontece? Baseado no estudo que os escribas fizeram na época, os fariseus fizeram na época, na verdade, os fariseus. Eles fizeram um estudo e eles entenderam algo. Existiam mais de 400 referências no Velho Testamento sobre uma terceira pessoa que ninguém soube. E essas referências se dividiam em 3 funções. Ora, essa pessoa era um profeta. Ora, essa pessoa era um rei. E ora, era um sacerdote. Ele era descendente de Davi em um momento. Em outro momento, ele era da linhagem de Melquisedeque. Em outro momento, ele se levantaria como uma voz profética. Então, porque verdadeiramente ele levou sobre si, ele quem? Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas peraí, hoje eu sei quem é ele porque eu tenho um novo. E quando não tinha um novo? Era uma incógnita. Como que eles vão descobrir quem era o ele? Então, os fariseus foram juntando essas informações e descobriram que eram profecias messiânicas que apontavam para Jesus. Então, os fariseus validaram Jesus como rei, profeta, sacerdote. Na ordem de funcionamento ministerial, profeta, sacerdote e rei. Então, quando eu entendi isso, aí eu falei assim, cara, eu preciso colocar tudo isso no papel para que as pessoas tenham conhecimento do evangelho baseado em um fundamento bíblico. Não apenas o evangelho que eu te digo, mas o evangelho de fundamento. O evangelho que tem base.
O evangelho que tem explicação. O evangelho que eu creio nisso, por quê? Por causa disso. Eu creio nisso por causa disso. Eu creio nisso por causa disso. Então, esse livro é um livro que não só te ensina, mas te dá fundamentos para você entender sobre o evangelho. E aqui eu escrevi ele com muito carinho. Óbvio que não está tudo que poderia estar, senão o livro ia ser muito maior, não seria um livro. E a minha ideia é que todos acessem o livro, tanto quem tem muito conhecimento, quanto quem já tem um conhecimento limitado. Mas é um livro que, com certeza, tem ajudado muitas pessoas, tem já sido levado para muitos lugares também. E aqui é um presente de Deus, que eu acho que está sendo bênção para a vida do povo, né? Com certeza tem coisas muito profundas aí. Tem umas coisinhas bem legais. Que se a gente faz aquela oração e fala, Senhor, me mostra aí as entrelinhas. Isso. Revela para mim e tal. Então tem algumas passagens que te bota para refletir. No início desse livro, não te cortando, desculpa. Não, por favor. Na introdução eu falo sobre o contexto histórico. E esse contexto histórico fala de uma revolta do povo judaico. É um evento histórico chamado de Revolta Judaica, ali por volta de 60, 65 a.C. Às vezes vai até 70, né? 60, 65, alguns datam de 65 a 70 a.C., e que é justamente 70 que Tito, né, invade ali com algumas tropas de legiões que não são do povo de Roma, né, para destruir Jerusalém. Mas eles estavam revoltados. Por quê? Por causa do poderio de Roma. O Império Romano, ele estava dominando todos aqueles povos, inclusive Jerusalém, e eles estavam adulterando a essência do templo. Então eles ficavam revoltados porque eles não viam Cristo, que eles esperavam para governar, governando, e que Roma estava adulterando a essência do templo. Os sacerdotes não eram sacerdotes legítimos. Por exemplo, o sacerdócio legítimo é da tribo de Levi, descendente de Arão. Já existiam pessoas de outras tribos que poderiam oficiar como sacerdote desde que pagassem o direito para fazer isso. Então, se o sacerdócio está corrompido, a adoração é corrompida. Total. Se a adoração é corrompida, a entrega está corrompida. Então, tudo aquilo virou um sistema, mas não o que Deus havia estabelecido. É nesse contexto que Jesus entra naquele templo e vira tudo para cima. Por quê? Isso aqui não é só um covil de ladrões no sentido de quem estava vendendo, mas o sistema romano havia invadido e alterado a essência do templo. Então era como se tudo agora girasse em torno do dinheiro, mas isso é lá no tempo da Bíblia. Hoje em dia não acontece. Não. E a essência do templo fosse perdida porque os sacerdotes legítimos não tinham a oportunidade de atuar. Quanto aqueles que compravam o seu direito, eles estavam atuando, adulterando e fazendo da casa do Senhor um lugar de crescimento pessoal, quando a característica e a bênção de Deus para a tribo de Levi foi: vocês não vão produzir nada para essa terra. Tudo que vocês terão, sou eu que vou dar. Então, sobre eu queria entrar, que até tem um pouquinho, não vou dar spoiler do livro, mas essa música dessa menina que tá fazendo um rebuliço, né? Acho que é Aimee. Aimee. Cara, eu não consegui ver nada de tão errado nessa letra dela. Para mim, ela não generalizou. Sim. Para mim, ela foi muito cirúrgica em fazer essa denúncia. E eu quero deixar aqui a minha indignação, abrir só um parêntese aqui. Fica à vontade. Que hoje, nesse dia de hoje, eu recebi uma listagem dos deputados que não assinaram para abertura da CPI para investigar os crimes ditos por essa menina e pela ministra Damares. Eles foram contra, cara. Mais de 40. É uma vergonha fazer isso. É uma vergonha. Só 9 assinaram a favor. Cara,
Que absurdo é esse, cara? A verdade é que ninguém quer lidar com a verdade. Desde que o ocultar a verdade seja benéfico para um todo, uma massa. Então, assim, eu fico decepcionado como cidadão. E a gente, como cristão, a gente só precisa se posicionar e fazer com que essa verdade alcance mais corações, ao ponto de coisas desse tipo pararem de acontecer. Ao invés de brigar, vamos ganhar esse povo para Jesus, não tem condição. Ainda mais que, se foi uma exposição clara, qual o problema de saber se é verdade ou não? Se não se quer saber se é verdade ou não, se estão escondendo isso, então não tem mais a ver com verdade, né? Eu acho que é por tentarem esconder, é que o povo tem que levantar essa hashtag. É que o povo tem que falar, tem que ir lá em Marajó para descobrir o que está acontecendo. Por que esses deputados aí não quiseram assinar a CPI? O que eles estão escondendo? Sim. Será que eles têm alguma coisa envolvida? É. Porque se eu tenho o poder de investigar uma coisa, se eu acho que é esdrúxulo, faz o seguinte, vai lá... Vamos confirmar e vamos mostrar para todo mundo que está todo mundo errado. Só mostrar. Pronto. Entendeu? Sim. Agora, não abrirem a CPI, porque mais de 40 deputados... E pesquisa essa lista, tá? Pesquisa a lista, pega a listagem ali e na hora que vocês forem votar novamente, pensem com carinho. Esse programa não tem nada a ver com política, mas nós como cristãos também não podemos deixar de falar. Sim. Porque isso é muito importante. Isso tem a ver com a igreja, sim. Isso tem a ver com crianças, sim. E a gente não pode escalar nesse sentido. Não estou falando de negócio de política, não. Estou falando de crimes contra crianças, que isso aí... Eu acho que quem é contra essa CPI... É só fazer o certo. Fazer o certo. Só isso. É só fazer o certo, Nada além do fazer o certo. Nada além do fazer o certo. E o cristão tem que fazer o certo. Sim. Então, eu desculpa por esse parêntese aqui, tá? Fica a dica aí. Mas, pastorzão, bom, eu quero agradecer demais. Já me autoconvidei para ir lá na sua igreja. Domingo eu tô lá. Vai ser um prazer. Vai eu, minha esposa, minha filha. Estaremos lá. Quero te convidar aqui. É bom que a gente convida assim, que ele não tem como falar, não. Eu tô com um projeto de fazer aqueles debates, aqueles estudos aqui para o público. E você, como professor, o cara tem livro fixo. Eu vou fazer a mediação contigo. O cara tem... Olha só, você tem noção do peso desse cara? Ele tem livro que é obrigatório no Carisma. O Carisma é um seminário teológico da Lagoinha, correto? Sim. Sim. Da Lagoinha. Olha o tamanho do peso. Então não é qualquer cara que eu tô convidando. Então eu gostaria muito que o senhor aceitasse, a gente vem aqui, faz um estudo, marca aí alguma aula do Carisma para o nosso público do Religados. Eu quero deixar a sua rede social, quero que você deixe a sua rede social, a da igreja, o endereço novamente, algum contato, como é que as pessoas conseguem achar você, conseguem achar o endereço lá direitinho. Vamos fala lá. aí. A nossa Igreja Recomeçar, o Instagram é @irecomeçar. O meu Instagram é @Janderson Moura, né? E a nossa igreja fica... É que eu não sei o nome do endereço, eu só sei que é no Freeway Center, na Barra da Tijuca. Na Avenida das Américas. Aqui na América, né? Aqui na Américas. Só Freeway que Center lá em cima, lá próximo já ali da Barrinha. Freeway Center, Teatro Natália Timberg. Se você colocar ali no Waze, eles vão te deixar na porta. Vamos botar, depois a gente bota Só confirmar aqui o endereço aqui, ó. Vamos colocar na descrição do vídeo, das Américas, Avenida das Américas 2000. Avenida das Américas 2000. 2000. Aqui nós estamos no 20 mil. No 20 mil. É só tirar um zero, 2000. Ou tu vem aqui no Religados, ou tu vai lá na igreja. Então, Avenida das Américas 2000, Natália Timberg, Teatro Natália Timberg, Igreja Recomeçar, Janderson Moura. Cara, eu não posso deixar desculpa. De dar... Pode falar. E se alguém quiser comprar esse livro, tem um site lá, o www.jandersonmoura.com.br.
Todos os livros estão ali. Tá lá tanto esse quanto o de justiça. O terceiro, quando lançar, vai estar lá também. Em breve, alguns projetos também, tem alguns estudos. Inclusive, eu gravei, vou precisar até fazer com uma proposta mais específica, vou ter que refazer, mas eu gravei o estudo inteiro desse livro. Caramba! Eu tenho uma aula inteira desse livro e eu vou disponibilizar esse curso em breve, assim como o curso de Justiça de Deus, do livro, e assim como um curso de escatologia que eu já ensino há mais de 10 anos sobre esse assunto. Então, vai ter isso muito em breve também. Você é professor de escatologia? Sou professor de escatologia. Aí, Júlia, eu procurando alguém para falar de escatologia aqui no Religados. Meu Deus. Já vai ter que voltar. Aí deu ruim, né? Só para escatologia. Bora, vamos marcar. Tá marcado? Bora. Vamos marcar aqui, o professor já vai voltar. Pastor, obrigado. Não, Você tem que falar. Tem que falar aqui. Desculpa, eu te cortei. Cara, dá um abraço, agradecer ao Santana, cara. A Santana, ele falou comigo. Santana que fez essa ponte vou lá, aqui. com certeza. Ele me ligou e falou, irmãozão, poxa, cara, tô com um pastor, o cara... Aí ele me falou e tal. Eu falei, cara, vambora. Aí ele ainda falou assim, mas ele... Eu falei, meu irmão, não tô nem aí, vambora, vamos marcar com o cara. E graças a Deus a coisa saiu, fluiu, porque a agenda de pastor é complicada. A gente tem que ter essa brechinha. Primeira vez que a gente grava nesse horário, tá? Abrimos muito pra obrigado, você. Que é isso? Que honra, né? Depois de quase esquecer, meu Deus. Eu não ia comentar isso, não. Não comenta, não. Deixa pra lá. É que ele trabalha com a verdade, né, meu Deus? É que a gente trabalha com a verdade. Mas eu senti no coração de te mandar mensagem. Foi de Deus. Foi de Deus. Tem foi a de certeza Deus. Foi de Deus. Eu tava na cozinha e falou assim, manda mensagem pra ele que ele esqueceu. Eu falei, não esqueceu não. Meu Deus. Quando eu mandei ele, falei, ai, Jesus é comigo. Mas foi uma bênção, pastor, obrigado. Você agora é um Religados. Tô aqui um Religados, contigo. vai estar aqui, vamos fazer estudo, vamos fazer um projeto. O estúdio está aqui, o estúdio é nosso. Vamos embora que o povo está carente Amém. de palavra, que está carente de ensino. Estão carentes de uma igreja de verdade. Amém. Uma igreja que eles possam entrar e ser recebidos e falar, caramba, esse é o lugar que Deus planejou, separou para mim. Então, quem vai assistir essa entrevista vai entender o que Deus falou para ele. Essa igreja é para você. É para você que saiu de um lugar porque não concordou. É para você que é o tal do desigrejado, porque, cara, se permita ir lá. A igreja Recomeçar é um lugar de cura. Isso aí. Se permita ir lá. E ora a Deus que você realmente precisa a gente estar junto, precisa Amém. congregar, precisa ter alguém para desabafar, precisa ter alguém para ensinar, precisa ter alguém para corrigir, precisa ter alguém para elogiar, para incentivar. E isso só em comunhão. Amém. Sozinho. Verdade. Que a gente não deve andar sozinho, porque se cair, quem é que levanta? Sim. Pastorzão, eu quero que o senhor, agora é aquele momento seu, para você falar, deixar uma mensagem para todos os nossos religados, mandar um abraço para sua igreja, pro seu povão lindo, que eu vou estar lá domingo firme e forte. Eu não sou de sentar lá na frente, não. Gosto de sentar lá atrás. Tá, fica à vontade. Domingo eu vou chegar lá na frente, pastor, tô aqui. Pastorzão, deixa a sua mensagem aí pra gente. Gente, eu quero agradecer, Júlio, obrigado mesmo pelo coração de vocês em receber a gente, pela ousadia, né, de receber a gente aqui. Para você que está em casa, eu te abençoo. Te convido também para fazer parte, né, de ir lá visitar, conhecer a nossa igreja, uma igreja que Deus nos deu a graça de poder ser um lugar de cuidado, um lugar de cura, de restauração. Eu acho que você pode ir lá e encontrar talvez respostas que você tem pedido a Deus há tanto tempo, mas vai ser um prazer te receber na nossa igreja Recomeçar. Como o próprio nome já diz, isso não é só o nome, tá? Mas é a ideia de Deus em nos dar essa palavra tem a ver com pequenos desvios de rota. E essa palavra eu quero deixar para você. Quando Deus ele te dá uma palavra e te coloca num caminho, a Bíblia fala que no Evangelho a porta ela é estreita e o caminho ele é apertado. Só que 1 centímetro de desvio hoje, daqui a uns anos, vai te levar para um lugar totalmente diferente do ponto final que Deus tem para a tua vida.
E às vezes, para não perder o tempo de voltar para a rota principal, às vezes porque não temos forças ou combustível suficiente para retornar, a gente vai parar no lugar onde a gente está ou decidir ir até onde aquela rota vai te levar. Afinal de contas, é melhor terminar fora do que parar no meio do caminho, ou é melhor parar no meio do caminho do que estar fora do lugar que Deus tem para a sua vida. O que eu tenho para te dizer é, sempre vai haver um tempo de recomeço para você. Deus sempre vai estar disposto a te oferecer um caminho de recomeço. Então para. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde que começou aquele desvio lá atrás. Aquele centímetro que te levou para fora da rota. Faz o retorno. Volta para o lugar de onde você errou. E volta para o caminho. Volta para o lugar que Deus tem para a tua vida. Para viver a promessa que Ele tem para você. Para te levar para o destino que Ele tem para você. E para que Ele cumpra na tua vida toda a palavra que um dia Ele liberou. Nunca é tarde para recomeçar. Volta hoje. Recomeça hoje. E vai viver o que Deus tem para a tua vida. Volta para a rota principal do propósito de Deus para a tua vida. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Amém. E você que chegou aqui até o final, ouviu essa palavra, deixa escrito aí. Eu não pedi like, eu não pedi para se inscrever, eu não pedi nada, hein? Olha aí. Mas eu vou pedir agora. Se inscreve no nosso canal, dá aquele like, deixa aquele comentário da onde é que você está assistindo e se essa palavra de repente foi para você. Se permita recomeçar. Sinta no teu coração o perdão que Jesus já te liberou. E simplesmente é somente você que está se condenando. Porque Satanás é sujo. Ele é sujo. Ele continua te apontando uma coisa que Deus já te perdoou, já jogou no mar do esquecimento e bola para frente, volta para a rota, porque o caminho não é fácil, mas a vitória é certa. Gente, esse foi mais um Religados Podcast. Eu sou Júlio Andrade. Siga-nos lá, Júlio Andrade P Podcast, Religados Podcast em todas as mídias sociais. Esse foi mais um podcast para conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Fui!